Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade à nossa série de aulas, o nosso estudo para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre trabalhador avulso, tema que pode cair nessa prova do auditor fiscal. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês sempre continuem recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque talvez esse vídeo também irá ajudar a seu amigo a estudar todos esses temas de direito do trabalho. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre um tema muito interessante, é um tema que não é tão batido na época da faculdade, nem nos concursos. Talvez ele seja um pouco mais interessado ali na época de exame de ordem, na época da prova do OAB. Pode ser que alguns professores teçam alguns comentários sobre esse ponto, mas esse tema que eu vou falar de trabalhador avulso é muito importante porque ele pode cair na sua prova de auditor fiscal do trabalho. E é aquilo que eu sempre converso com vocês. O examinador de uma banca de concurso público, ele gosta de pegar você, candidato, no contrapé. Então, enquanto muitas pessoas vão estudar alguns temas batidos que com certeza merecem ser estudados, a gente vai estudar aqui alguns outros temas que nem sempre o examinador pergunta, mas pode ser tema de prova. E esse é o tema do trabalhador avulso. Primeiro, pessoal, o que quer dizer esse termo avulso? Ele quer dizer destacado, separado, como diz a professora Vólia Bonfim no seu livro. E o que é, na prática, na justiça do trabalho e no direito do trabalho, o trabalhador avulso? Trabalhador avulso é aquele empregado que goza de todos os direitos dos empregados previstos no artigo 7º da Constituição da República, que não tem, embora ele não tenha um vínculo de emprego. Só que ele realiza as suas atividades, sendo ele avulso, sendo ele separado, sendo ele que não contém o vínculo de emprego, ele realiza as suas atividades com base em uma intermediação, seja do sindicato ou seja do ógmo. O que é, pessoal? Um tema muito interessante para que nós sigamos aqui. O que é o ógmo? É o órgão gestor de mão de obra. O meu objetivo em dar essa aula hoje para vocês foi, como eu disse, partir para um tema que não cai toda hora e nem todos os professores perguntam. Mas é interessante isso. É interessante que você dê uma olhada aqui no ógmo. Pode ser que caia uma questão de ógmo e você já sabe o que é. Acabei de falar. Órgão gestor de mão de obra. Acabei de falar, acabei de conceituar aqui como é que se inicia essa conceituação do trabalho avulso. Já falei aqui também que esse trabalhador avulso ele terá a intermediação do sindicato. Você já deve ter dado uma lida ali no artigo 8º da Constituição da República, vai dar aquela bela lida no artigo 7º da Constituição da República, principalmente lá no final do artigo 7º, lá no inciso 34, pessoal. É esse que você vai dar uma lida quando nós conversamos sobre trabalhador avulso. Você já sabe que ele será intermediado pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. E outras características?
do trabalhador avulso? Será que ele é um trabalhador urbano? Será que ele é um trabalhador rural? E olha só aqui, pessoal, a primeira característica que eu daria para vocês sobre trabalhador avulso é o que? Ele não tem pessoalidade. Você deve lembrar que a pessoalidade é um dos requisitos do vínculo de emprego. Lembra do SHOP? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, realizado por pessoa física. Se você tirar um desses requisitos, dificilmente será configurado o vínculo empregatício. Nesse caso aqui, foi excluída a pessoalidade. Por quê, pessoal? Por que foi excluída aqui a pessoalidade? Porque o trabalhador avulso, quando ele é intermediado pelo sindicato ou pelo órgão, uma das características é a forma de rodízio. Hoje eu trabalho, amanhã você trabalha, amanhã ele trabalha, de repente no terceiro ou quarto dia eu volto a trabalhar, ou eu posso voltar a trabalhar daqui a 1 ou 2 meses. Não tem, através do rodízio, não tem essa pessoalidade. Então já quebra ali o vínculo de emprego com pessoalidade. Sabendo que? Sabendo que tem essa forma de rodízio. As empresas que necessitarem da atividade do profissional avulso, ela não quer saber, ela não está procurando especificamente o Gustavo, ou a Fernanda, ou o Sérgio. Ele está procurando qualquer pessoa que faça aquela atividade. Outra característica que é muito importante que você saiba, minha amiga, meu amigo, é o que? É que esse trabalhador avulso, ele pode prestar serviço para diversas empresas, para diversos empregadores. Olha o contraponto aqui. Da mesma maneira que não tem a pessoalidade do empregado, ele também pode prestar serviço para a empresa A, empresa B ou empresa C. Vamos imaginar, por exemplo, como eu disse aqui, o que aconteceu? Eu falei para vocês que ele trabalharia hoje e de repente trabalharia daqui a 2 ou 3 dias. Vamos imaginar essa situação. Hoje nós estamos conversando aqui, segunda-feira. Segunda e terça, ele trabalha para a empresa A. Terminou essa semana, ele nem trabalhou. Ele vai voltar na outra semana, ele pode trabalhar para a empresa B. Na mesma semana, ele pode trabalhar na empresa C. De repente, na outra semana, ele continua trabalhando na empresa C. Tudo bem. Aí depois, no último dia daquela semana, ele está trabalhando ou para a empresa B, ou para a empresa A, ou para a empresa E, ou para a empresa F. Perceba que ele pode prestar serviço para várias empresas. Então perceba que de um lado não tem a pessoalidade e de outro lado ele pode prestar serviço para qualquer empresa. Porque qual é o objetivo dele ali? Ele, como trabalhador avulso, ele não tem o vínculo de emprego em outra empresa. Ele quer fazer um bico, ele quer fazer um dinheiro. Não interessa quem vai pagar ele. Esse que é o raciocínio. Você já pegou aqui, pessoal, 3 características que eu acho muito valiosas do trabalhador avulso. Mas a gente pode ir um pouco mais aqui. Lembra que eu falei para vocês que mesmo que ele não tenha vínculo de emprego, ele vai usufruir de todos os direitos dos empregados? Isso aí você encontra a previsão, como eu já te disse, no artigo 7º, inciso 34 da Constituição da República. Esse pagamento será feito através de um rateio proporcional. Vamos imaginar a seguinte situação. Hoje ele chegou lá, 5 horas da manhã no porto do Rio de Janeiro, ou no Porto de Santos, ou no Porto de Itajaí, por exemplo.
Eu disse porto, mas ele não precisa necessariamente ser no porto, mas é muito comum que ele trabalhe no porto. Ele vai trabalhar, vai chegar lá às 5, por volta das 5h30, 6, ele já vai entrar lá para começar a trabalhar. Ele vai verificar se tem algum trabalho, e se tiver trabalho ele vai entrar lá. Vamos imaginar que ele começou a trabalhar às 6 da manhã. Quando for lá para 1h da tarde, encerrou a atividade dele, não tem mais trabalho. Como é que é feito esse pagamento? No final do dia ou no final daquele trabalho, ele vai receber aquele pagamento de forma proporcional. Será verificado o salário daqueles funcionários que têm vínculo de emprego e será pago ali. Será pago o dia, conforme as horas que ele trabalhou, será calculada ali a porcentagem do 13º salário. Dessa remuneração desse dia será calculado ali a remuneração, a porcentagem do aviso prévio. Terá ali também porcentagem de fundo de garantia. Tudo que qualquer trabalhador com vínculo de emprego teria direito a receber, ele vai receber tudo naquele dia, de forma rateada e proporcional. É assim que é o recebimento do trabalhador avulso. Por isso que é importante você saber que ele tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador, como está previsto aqui no artigo 7º, inciso 34. Outra informação aqui, não custa nada, pessoal. Dá uma lida lá no artigo 9º do Decreto-Lei 3.048 de 1999. Ele está dizendo aqui, ó, que o trabalhador avulso, isso pode ser muito interessante para uma prova de concurso público. O trabalhador avulso, ele pode ser sindicalizado? Sim. Ele pode ser também não sindicalizado? Sim, também. Ele pode ser sindicalizado ou não. Pode ser também empregado que atue no trabalho urbano ou rural. Você também precisa saber disso. E aí, pessoal, além disso, o que eu comentei um pouco acima, o trabalhador avulso, ele pode ser um trabalhador portuário, aquele que trabalha no porto, como também pode ser um trabalhador não portuário. Não é obrigado que o trabalhador avulso seja portuário. É bom você saber esses temas, esses assuntos, porque muitas vezes a gente cria aquele estereótipo do trabalhador avulso e se prende a eles. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do chapa. O que é o chapa? Sabe que tipo de trabalhador é esse? Vou te dar um exemplo muito visual para você. Imagina você chegando no porto e ter aquele estivador que está carregando aquele peso para lá e para cá, aquele pessoal que chega lá no porto 4, 5 da manhã. 4, 5 da manhã, vamos combinar, na maioria das vezes, está aquele clima mais frio. É muito comum que esse funcionário, que esse empregado, melhor dizendo, esse trabalhador, de forma mais clara, de forma mais correta, ele use uma touca, ele use um gorro. Pode ser que ele não use, depende da pessoa. Mas eu visualizo muito isso, e isso aí acontece, esse tipo de visualização acontece. Aquela pessoa que chega lá no porto 4 ou 5 horas da manhã, tá frio pra caramba, é muito comum que esse pessoal use uma touca, use o gorro. É aquele cara que está ali de gorro no porto. E é muito comum essa visualização. Por ser muito comum essa visualização, às vezes você vai chegar à conclusão que o trabalhador avulso, obrigatoriamente, é aquele cara que está no porto. Mas está errado. Ele não precisa ser só trabalhador portuário. Não é porque você visualizou esse exemplo que eu falei do chapa, e é até interessante, como diz a professora Vólia Bonfim, que você guarde essa expressão, o chapa. Ela usa essa expressão, é esse cara que está lá no porto, esperando para trabalhar. E ele pode ser o quê? Sindicalizado, ele deve ser do sindicato, isso aqui é muito importante. O chapa é quem fará a intermediação do chapa.
o sindicato. Nesse caso, o OGMO não irá fazer essa intermediação. E o Chapa, ele também é um exemplo de trabalhador avulso no portuário. Tem várias características aqui que você precisa dar uma lida. Dá uma olhada rápida aqui, com certeza terão outros assuntos com uma probabilidade maior de cair na sua prova. Mas você não vai deixar passar a oportunidade de estudar um tema que pode ser interessante, que pode cair e pode te render uma boa pontuação nessa prova. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.